Olá, gente! Mais uma semana aqui com vocês. E hoje a gente ainda vai voltar naquele assunto da semana passada que a gente falou daquelas apreensões de serpente em Brasília. E daí surgiu uma pequena confusão. A imprensa relatou que foram capturadas, foram apreendidas algumas king snakes. E as pessoas acharam que king snake era a cobra peçonhenta. Não é. King snake é uma cobra não peçonhenta dos Estados Unidos, né? Só que, por que as pessoas fazem essa confusão? Porque tem a cobra-rei, que se você botar em inglês é king snake, Ophiophagus rana, que é a maior cobra venenosa do mundo. E é dela que a gente vai falar hoje. Então hoje a gente não vai falar dos bichos apreendidos, aqueles colubrídeos inofensivos dos Estados Unidos, mas vamos falar de um bicho muito perigoso, a maior cobra venenosa do mundo. Vai começar agora, porque a gente está iniciando mais um Papo de Cobra. Então, gente, Ophiophagus rana é um elapídeo, é a mesma família das najas, das mambas, das corais aqui no Brasil, né? E o nome do gênero é Ophiophagus, já dá uma dica do que esse bicho come. Ofídio vem de cobra, fagus, alimentação. Então são cobras que se alimentam de outras cobras. A gente vai falar um pouquinho da alimentação daqui a pouquinho. Antes da gente começar a falar do Ophiophagus rana, da cobra-rei, eu queria lembrar você que se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, que ajuda bastante a gente. A gente passou de 35 mil inscritos nessa semana. Eu estou muito contente. Por favor, ajude a gente se inscrevendo aqui no canal. E se você puder ser membro do canal, também com uma quantia bem pequena, você pode ajudar a gente. Bem, mas agora vamos falar do bicho que interessa pra gente, que é a maior cobra venenosa do mundo. E a coisa mais curiosa que a gente tem é que o tamanho dela é maior, ela é maior nos machos do que nas fêmeas. A gente sempre fala aqui nos vídeos, né? Ah, a fêmea é maior porque tem que manter os filhotes dentro dela e não sei o quê. Nesse caso não, nesse caso é uma exceção, os machos são maiores que as fêmeas. E por que ela é a maior do mundo? Porque o macho alcança até 5 metros de comprimento. Se a gente comparar com a maior cobra brasileira, que é a surucucu pico de jaca, ela está na faixa aí dos 4 metros. Então o macho da Ophiophagus, da cobra-rei, ela vai chegar a 5 metros. A fêmea é um pouquinho menor, 3 metros, que também não é pequeno, é um bichinho considerável. Mas se você comparar, ela obviamente é do tamanho menor do que o macho. E aonde vive a cobra-rei? Basicamente na Ásia, na China, nas Filipinas, na Indonésia, naquele sudeste ali da Ásia. Ela só está restrita ali. Ela não vai para a África e obviamente ela não está na América. E ela vive basicamente em florestas bem preservadas, mas também vive em mangue e principalmente nas plantações. Ela vai muito nas plantações. Por quê? Porque eu falei para vocês no início do vídeo que ela se alimenta de outras cobras, daí o nome Ophiophagus. Mas não só. Ela também come ovos e também come mamífero. E é nas plantações que ela vai encontrar o que? Os ratinhos. Então ela vai para a plantação para também conseguir alimento, que são os ratinhos que deixam de destruir a plantação para poder servir de alimento para Ophiophagus rana. Então você vê como é que é aquele contraditório que a gente já falou de outros animais aqui. Se por um lado, para o lavrador, para o trabalhador rural é complicado, porque é um animal peçonhento que pode causar e causa acidentes seríssimos, por outro lado, ele ajuda porque ela está destruindo, ela está comendo os roedores que estão ali, que poderiam destruir a plantação inteira. Então, como vocês estão vendo, tem sempre um lado positivo nessa história toda. Às vezes acontece acidente, né? E quando acontece o acidente, tem que haver tratamento. A gente fala do veneno daqui a pouquinho. Voltando a falar na alimentação, tem alguns vídeos na internet aí que vocês veem que a cobra-rei está comendo lagartos, lagartos até grandes. Também ela pode comer lagarto, sim. É bem comum isso até. Então, basicamente, outras cobras, lagartos e roedores. E tem outra coisa que é diferente na Ophiophagus, que a maioria das cobras não faz.
a fêmea faz ninho. Normalmente as pessoas muito perguntam assim, eu encontrei uma cobra na minha casa, essa cobra fez algum ninho lá? E a gente fala que não, né? Porque as cobras não fazem ninho, na imensa maioria delas. Algumas poucas exceções, né, é essa aqui, é a Ophiophagus rana. A fêmea faz o ninho e ela é ovípara, né? Ela coloca os ovos e ela protege o ninho, protege os ovos. Então a função da fêmea, nesse caso, na reprodução, é proteger. Além de parir os ovos, ela realmente protege os ovos, faz o ninho. Aqui no Brasil, a imensa maioria não faz isso. Então se você encontra uma jararaca ou uma cobra não venenosa na sua casa, não pense que ela está fazendo um ninho, porque não está. Ela não faz ninho nenhum. Mas a Ophiophagus é diferente, ela faz. Desse gênero Ophiophagus, a gente só tem essa espécie, Ophiophagus rana. Muitos pesquisadores acreditam que provavelmente, como tem uma variação muito grande por região, provavelmente outras espécies podem ser distribuídas a partir dali. Então eles estão estudando, então é possível que daqui a algum tempo essa espécie seja desmembrada em 2, 3 ou até mais espécies. Então, a gente está gravando esse vídeo agora em julho de 2020, eu estou falando que só tem uma espécie. Como esse vídeo fica na internet, pode ser que daqui a 1 ano, 2, 3, já tenha mais de uma espécie e esse vídeo vai ficar meio que desatualizado, mas a gente está acostumado com isso. A biologia é assim, né? Ciência é isso, a gente vai aprendendo cada vez mais, os nomes vão mudando, as espécies vão, algumas ampliando, outras entrando em extinção, e a gente vai atualizando aqui para vocês, então só fica alerta com isso, ok? Vamos falar um pouquinho agora do veneno, né? O veneno da cobra-rei. Eu já falei para vocês, é um elapídeo, e como todo elapídeo tem um veneno neurotóxico. E as pessoas comparam muito o veneno da cobra-rei com o veneno da naja. E aí é importante a gente definir algumas coisas. Primeiro, o que é toxicidade? Eu já falei disso num vídeo anterior, vou deixar aqui em cima o link para vocês. Mas vamos comparar a toxicidade da cobra-rei com a toxicidade da naja. Como é que é feita essa comparação? Essa comparação é feita em laboratório. Então a gente pega o veneno da cobra-rei, pega o veneno da naja e vê qual é o potencial que ela tem de matar mais um camundongo, por exemplo. Né? Esse processo é um processo técnico que a gente chama de DL50. Ou seja, quanto mais potente é o veneno para que ela possa matar metade dos camundongos que estão ali em quanto tempo. Ok? Quando você mede a mesma quantidade de veneno de cobra-rei e de naja, você vê que a naja é muito mais superior à cobra-rei. Tá? Ela é muito mais tóxica, o veneno da naja é muito mais tóxico do que o veneno da cobra-rei. Ora, Cláudio, mas por que a cobra-rei mata tanto e o pessoal fica com tanto medo? Porque a quantidade inoculada de veneno da cobra-rei é muito maior que a quantidade inoculada da naja. E é por isso que, somada à potência, eu tenho a quantidade de veneno, o que transforma aí num acidente muito grave, em alguns casos até mais grave que o da naja. Então entenderam? São duas coisas que a gente tem que levar em consideração: a toxicidade e a quantidade. E aí vocês vão se surpreender. A cobra-rei consegue inocular numa picada até 10 ml de veneno. 10 mililitros de veneno. Para uma cobra é uma quantidade absurda. Então uma coisa compensa a outra. Né? O que ela tem de um pouco menos de toxicidade, se você compara com a naja, ela compensa isso com a grande quantidade de veneno que é injetada. Acho que ficou claro isso, porque muita gente pergunta essa coisa, quem é a cobra mais venenosa, quem é a cobra que mais mata. Como eu falei para vocês, tem um vídeo aqui falando sobre toxicidade, não sobre esses animais, mas comparando as cobras brasileiras, e aí vocês podem assistir, o link já está aí em cima, ok? Bem, eu acho que agora ninguém mais confunde King Snakes, lembrando que o nome popular pode ser da cobra norte-americana não peçonhenta ou da cobra asiática peçonhenta, a nossa cobra-rei que a gente falou hoje. Então, esse era o nosso vídeo de hoje, gente. Queria agradecer muito pela presença de vocês. E a gente vai estar aqui toda semana para bater mais um Papo de Cobra. Valeu, obrigado!